pessoal, tudo bem? Como é que estão? Tati? Oi, pessoas de luz! Então, eu tava aqui divagando e Eu vi. pensando, quem somos nós? Quais são os nossos sonhos? Então, em épocas de isolamento social, a gente tem ouvido muitas pessoas falarem, tanto nas redes sociais quanto nas nossas conversas com as pessoas, elas falando de quem seremos depois do Covid. Se o mundo vai mudar depois do Covid. Daí eu tenho me perguntado também isso, né? A gente tem conversado sobre isso. Quem vamos ser depois do Covid? Nós temos que ser diferentes depois do Covid? Porque a gente está falando tanto em transformação, né? Vai ser um novo mundo, vai ser tudo diferente. Diferente como? Não estava bom? Para quem não estava bom? Ou aquele apego de E o agora? mundo não vai mais ser o mesmo. Então as pessoas, eu acho que todo mundo em algum momento se pergunta: o mundo não vai mais ser o mesmo? Vai, não vai? Daí ao mesmo tempo parece que a gente cria para nos confortar. Bom, se ele não for o mesmo, ele vai ser melhor. Melhor como? Melhor em Melhor quê? no quê? No que não estava bom, né? Eu fico bem apreensiva com isso, porque ao mesmo tempo que a gente tenta se tranquilizar pensando nisso, então vai ser um mundo melhor, tarará, eu acho que talvez para algumas pessoas isso crie uma ansiedade ainda maior. Tipo, e agora, que nem tu falou, e agora o que vai acontecer, né? Como se a gente tivesse realmente a obrigação de mudar. Também fico pensando assim, bom, essa obrigação, quem vai mudar? Todos nós, individualmente, como pessoas, e uma pessoa que já é boa. Daí o que ela vai fazer? Ou, E o né? que é uma O pessoa que é boa, boa né? e o que é uma pessoa que não é boa. Então, essa questão que nos levou a pensar sobre isso foi a música Caçador de Mim, né? De Do Milton que, Nascimento. independente do Covid, independente disso tudo que a gente está vivendo, muitas pessoas buscam o melhor de si, buscam, não sei se necessariamente o melhor, mas buscam a reflexão sobre si mesmo. E de considerando essas questões de mudança de mundo, é óbvio que alguma coisa vai mudar no sentido de que, pelo menos, essa sensação desse tempo que nos permitiu ficar em casa, eu acredito que até pelas questões que a gente tem vivido no isolamento em casa, de como a gente tem se relacionado, como a gente tem enfrentado os conflitos, de estar ali 24 horas por dia, ora uns perdendo mais a paciência, ora os outros, no mínimo eu acho que como a gente se relaciona com as pessoas com quem a gente mora, alguma coisa tem mudado, vai mudar. Mas no meio disso tudo, daí a gente fica se questionando em relação ao humano, ao ser humano. Mudar em quê? Mudar pra quê? Pra quem? Quem que eu desejo ser depois do Covid? Eu desejo realmente mudar? Eu acho que eu preciso mudar? No quê? Né? Talvez essa seja uma inquietação. Eu acho que provavelmente não é uma inquietação só nossa, né? Muita gente deve estar se perguntando, por que é isso? Está se falando tanto nisso? E eu acho que sim, é o momento da gente parar e pensar, né? Tem muitas formas de se fazer isso, né? De se refletir e se olhar e parar para fazer essa reflexão. Como que a gente poderia fazer? E outras coisas que eu tenho pensado assim, ó, além do Covid em si, que mobilizou e que faz com que todas as pessoas do mundo, elas estão de alguma forma reagindo de diferentes maneiras ao que a gente tem vivido, né? E a gente no Brasil, além do Covid, a gente está vivendo um contexto político, social, econômico, que também tem nos dividido e também tem nos mobilizado a pensar no ser humano. Daí no que eu me refiro assim, é no ser humano eu, sujeito individual, no ser humano eu, sociedade no qual eu vivo, e que tem nos levado também, independente do posicionamento, de como a gente tem visto isso, tem nos levado, principalmente isso é bem pessoal, daí não sei se é a maioria ou enfim se outras pessoas também percebem isso, mas são coisas que também fortalecem em alguns momentos a descrença no ser humano. Eu, por exemplo, em tudo isso que a gente tem vivido, o que mais tem me mobilizado e que me deixa para baixo e que me
e me tira que às vezes que coloca em xeque a minha fé no ser humano são as situações que a gente tem vivido no Brasil. Porque tu fica pensando, como é que uma pessoa pode achar no direito de que ela pode dizer quem pode morrer, quem não pode morrer. São coisas do senso comum, do que a gente vive no cotidiano, que tem me levado também a pensar quem somos nós, o que a gente pode ser em grupo, o que a gente é no grupo e o que a gente é individual. Então essas coisas também têm me mobilizado a pensar, sabe? E essas decisões que são individuais, né? Daí tu fica pensando na questão da liberdade, do ir e vir, né? Das atitudes que são individuais e que tu pensa, por exemplo, estamos em pleno isolamento. Tá, ok. Ninguém pode sair, tarará, tarará, tem várias regras. Aí tu precisa ir no banco, como outras pessoas. Não é que tu acha que tu vai chegar no banco e vai estar só tu, né? Mas tu chega no banco, tem uma fila de gente, todo mundo coladinho no outro, as pessoas conversando, se abraçando, se cumprimentando. Poxa, eu também tô com vontade de abraçar as pessoas. Eu chego para ficar com os meus pais, eu não posso abraçar eles, porque eu tenho essa consideração, esse respeito por eles e pela saúde deles. E outras pessoas, elas ignoram isso, né? Parece assim que a gente vive em dois mundos hoje completamente separados, né? O mundo daqueles que estão preocupados, não só consigo, mas com o todo, e o grupo daquelas pessoas que estão aí, para elas tanto faz, né? Parece que é uma coisinha, uma gripezinha vai passar. Então, acho que sim, estamos vivendo um momento Único, né? único, paradoxal, como a gente já vem falando, né? Que gera medo, que gera outras coisas das quais nós já conversamos, mas que hoje está nos trazendo para essa reflexão. Bom, quem eu tô sendo nesse momento da crise, né? Tem uns ditados, né, que falam de várias maneiras diferentes, mas todos querem dizer a mesma coisa. Tipo, quem tu é quando ninguém tá vendo, né? Que eu acho que é isso. Quem tu é nesse momento e que ninguém vai te dizer, não sai de casa, vai preso, paga multa. Não, não é isso. Mas quem tu vai continuar sendo quando terminar a reclusão? Eu acho que isso, a gente está usando agora os exemplos da reclusão e os exemplos do que a gente tem vivido no país, porque eles têm nos afetado mais diretamente, porque também a gente só fala disso e só vive isso, né? Só comenta praticamente isso ultimamente na televisão e com as pessoas com as quais a gente conversa. Mas de alguma maneira, eu acho que a gente sempre viveu isso, né? A minha visão de mundo, as minhas escolhas individuais e pro meu grupo familiar e como eu interajo, como eu interajo com pessoas que têm escolhas diferentes, com o coletivo, entende? Essa negociação entre individual e coletivo, eu acho que acontece o tempo todo. Mas em situações como a gente está vivendo agora, em que a escolha do outro ele vai interferir diretamente em mim, talvez sejam momentos únicos em que todo mundo de alguma forma para pensar isso, em que os nossos representantes, já que a gente vive numa democracia indireta, eu não posso chegar lá e dizer, olha, eu penso sobre isso, 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 sobre o que está acontecendo. Não, eu votei em pessoas que eu nem sabia que elas iam decidir por mim, né? Bem ou mal hoje, os prefeitos, eles estão estudando, ouvindo suas equipes de saúde, de educação, enfim, para tomar decisões pela população, pensando na população. Há 1 ano e meio atrás, a gente não pensava sobre isso, a gente não sabia disso. Então, a gente está vivendo o extremo de situações que tem a ver com as nossas escolhas individuais e com os impactos no coletivo, né? E, ao mesmo tempo, todo mundo hoje foi impelido a parar para pensar sobre isso, né? A refletir numa situação que ela é individual. Bom, quem tem idoso em casa tem um tipo de cuidado, quem tem bebê em casa tem outro tipo de cuidado, se trabalha na área da saúde tem outro tipo de cuidado e outro tipo de preocupação. Então estamos todos nós vivendo de alguma forma um contexto que todo mundo de alguma forma tá parando para pensar sobre isso, no mínimo de como isso está afetando a si. E isso que tu tá trazendo, eu acho que ele é constante. Só que no momento em que a minha ida ao mercado, que nem esses dias eu vi numa rede social, uma menina falando, meu pai só foi ao mercado e voltou contaminado e morreu. Então, um simples fato do cotidiano que é ir ao mercado, ele pode, né, ser... tá te expondo. Determinante. Isso, determinante. E também colocando outras pessoas em risco, né?
né? Então, eu acho que o individual e o coletivo hoje, eles têm um peso muito grande nessa transformação que a gente espera sofrer, né? Ou que imagina e deseja estar sofrendo. Que transformação é essa que eu estou sofrendo? Que tipo de pessoa eu quero me transformar? Que tipo de pessoa eu quero deixar para esse mundo? Quem é você a partir de agora, né? E acho que é E isso. também, quem que a gente se descobriu? Numa das primeiras lives que a gente fez, eu coloquei que a gente falou sobre os medos. Eu coloquei muito que eu também tinha medo. Um dos medos que me mobilizou muito e tem me mobilizado neste momento é quem sou eu? Eu tenho pensado muito sobre isso, porque eu me descobri fazendo coisas que eu não, por exemplo, gritar com meu filho, que é uma das coisas que eu coloquei ali na live, ou não sendo uma companheira tão amorosa ou compreensiva como eu desejo ser. Então, uma das coisas que a gente também trouxe para pensar e tá pensando é quem que a gente descobriu que é nestes momentos de isolamento. Quem está sozinha em casa tinha uma concepção de solidão, de escolha, de, né, vivia o seu cotidiano de um jeito. Então, está sendo impactado por esse momento de isolamento de uma forma, né? Tá sendo levado a refletir sobre várias coisas, porque é o convivência e o relacionamento consigo mesmo. E quem está com outras pessoas também está se descobrindo de outras formas, porque eu também acredito que a gente não é de um jeito e vai morrer assim, a gente está sendo o tempo todo, principalmente nessa interação com o outro. Então, quais são as descobertas sobre o ser humano e sobre a gente mesmo, né? Sobre deste caçador de mim. Quem eu me descobri nessa época de Covid e a partir daí quem eu desejo ser, né? E como seria esse mundo melhor que todo mundo tá falando? Bom, se o mundo vai mudar, que seja para melhor. Como seria esse mundo melhor? O que as pessoas esperam de um mundo melhor? Como a gente estava falando antes, né? E a gente tem se perguntado, não estava bom? Tem um monte de gente que estava achando bom, né? Então, se não estava bom, tem que mudar? Tem que mudar no quê? O que vai mudar de fato? Será que muitas coisas vão mudar, né? Bom, algumas pessoas podem falar de capitalismo, de socialismo, de grandes transformações, mas talvez a gente tenha que falar de pequenas transformações, né? Aquela transformação que te faz saber o nome do teu vizinho, de conversar com ele, né? De saber como é que ele tá. A gente sabe que tem um monte de gente que começou a ajudar as pessoas, faz compras, tarará, ajuda os vizinhos. Bom, as Parece transformações, uma coisa, né? exatamente, são pequenininhas, mas vão fazer diferença no todo, né? É o Morin, né? Que eu adoro, porque é isso, né? Tu tá pensando globalmente, mas tu tá agindo localmente, é no teu local, é na tua vida, é na tua comunidade que talvez tu consiga efetuar alguma mudança mesmo. E outra coisa é o que a gente precisaria fazer, quais são as mudanças que nós, cada um individualmente, precisaria ter para chegar ao mundo que cada um de nós deseja, né? Então isso é que tem nos mobilizado e também é o que é sempre o nosso ponto de partida das nossas conversas com vocês, que é mesmo que seja assim, quem tem fé ou quem não tem fé no ser humano, quem tem uma perspectiva mais otimista de tudo isso que a gente está vivendo ou mais pessimista, a gente prefere pensar sempre o que é possível para cada um de nós. O que cada um de nós pode fazer? Bom, se nós como país a gente vai sair melhor ou pior, não sei. Se nós como ser humano, né, a gente não sabe. Mas talvez se a gente focar as nossas energias, a nossa fé, a nossa crença e as possibilidades em cada um de nós, nessas pequenas ações, a gente acredita que no mínimo ajuda a gente a não surtar. Porque tem dias que é difícil, tem dias que é bem difícil, né? E isso é legal, tá? Só para encerrar, porque a gente já tá falando demais. Mas todo mundo surta de vez em quando, né? A gente tem que ter paciência uns com os outros e conosco mesmos, né? Não nos cobrar tanto, porque é natural, né? A gente tá fechado dentro de casa, a gente não tá acostumado a fazer isso, né? A nossa vida é urbana, é da rua, é da vida e... né, a gente tá sentindo falta, é verdade, né? Resumindo, vivemos num contexto de mudança, de transformações, né?
E para isso, então, a gente trouxe uma dica para ajudar a todas as pessoas, né, que se sentirem tocadas, enfim, desejo, que desejem experimentar para esse contexto de mudanças e transformações. Isso. Então, nós trouxemos primeiro um exercício, né, que é uma sugestão de mapeamento de conflitos. Onde, o que tu pode fazer individualmente, tu vai lá naquele teu momentinho de reflexão, né, de parada, de meditação, de oração, aquele teu momento teu contigo mesmo, né, tu pega um papelzinho e escreve ali, o que eu não me orgulho em mim, o que eu não gosto, ou que eu acho que eu preciso mudar, né, o que não me orgulha, tá? Escreve, faz a tua listinha lá. Né? Pode ser bem pequenininha, pode ser um pouquinho maior, não tem problema nenhum. Cada um faz a sua, ninguém vai ler, só tu mesmo. Faz a tua lista. E a nossa sugestão é que essa lista seja feita na lua minguante. Isto. E que durante esse ritual de reflexão, daí cada um faz o seu jeito, coloca uma música, né? Enfim. Durante esse momento, então, na lua minguante, faz a tua listinha e depois que tu tiver escrito e tal, te conecta contigo e com as coisas que tu não gostaria mais de conviver contigo, né, em coisas que tu não gosta, e queima esse papelzinho, tá? Queima, porque tu vai transmutar, tu vai transformar aquilo que tu não desejava em ti em coisas que tu pode passar a desejar ou até a aceitar, né? Porque às vezes a gente não deseja porque não aceita, mas às vezes tu não tem como ou não vai conseguir mudar de uma forma total. Ai, amanhã eu vou acordar diferente. Não, a gente sabe que não é assim. A gente vai continuar repetindo de vez em quando alguns comportamentos que a gente não acha legais, né? Mas pelo menos transmutar esse comportamento e o sentimento que ele causa em ti. Às vezes a gente fica com culpa, com raiva, né? Fica triste, decepcionado com a gente mesmo porque fez de novo tal coisa. Não, transmuta esse sentimento. Muda. Tá? Nada de culpa. Eu sempre falo para essa aqui, ó, a culpa é judaico-cristã, vamos esquecer isso, né? Nós não temos culpa daquilo que nós fazemos sem desejar fazer, né? Nós temos sim que tentar mudar, resgatar, transformar, mas não precisamos nos sentir culpados, já chega toda a culpa que a gente carrega historicamente, né? Então, transmuta as coisas que tu não achou tão legais. E pega um outro papelzinho. Pode ser até em outro momento, né? Pode ser, pode até ser na lua nova. Né? Pode ser uma semana depois lá, não, 2 semanas depois, né? Porque antes era minguante. Pega a lua nova e escreve o que tu gostaria então de transformar em ti. O que tu gostaria de ter, né? O que tu gostaria de desenvolver, destacar. Isso, tá? Faz a tua listinha, coloca embaixo do travesseiro e vai dormir com aquela tua listinha. Pode colocar umas gotinhas de óleos essenciais no travesseiro. Nem todos os óleos essenciais são para usar durante a noite, né? A gente sabe disso. Já falei, procure um aromaterapeuta, não sai por aí fazendo loucura. Mas tem alguns óleos com os quais tu pode dormir e que eles vão te ajudar a transmutar. Por quê? Porque eles vão te ajudar a te alinhar contigo mesma, né? Então, um exemplo é o Kajeput, ele alinha o corpo e a mente. Então, ele te traz essa sensação de estar, né, alinhado, tá? Com a tua mente, exercendo no teu corpo aquilo que tu deseja, né? Não psicossomatizando, esse tipo de coisa, né? A canela folha não é para dormir, tá? Então a canela eu também sugiro como um óleo que ele te alivia a sensação de isolamento, ele te traz a sensação de flexibilidade, de estar junto com os outros. Então, principalmente para aqueles que estão sozinhos, né, e que gostariam de fazer essas transformações, pode usar a canela, só não usa durante a noite porque ela é muito energética, tá? O cedro
tanto o Atlas quanto o Himalaia, eles são óleos que favorecem a conexão com o mestre interior. Então eles vão te ajudar a trazer para dentro de ti, trazer os teus pensamentos para tua mente, né? Vão te tirar daquela loucurada, sabe aquela loucura que não deixa a gente dormir, né? Que fica a mente, como é que é? A ansiedade, cheia de ansiedades, né? Então ela te acalma a mente, o cedro, tá? Ele te acalma a mente e com ele tu pode dormir do ladinho do travesseiro. E tem outros, né, que a gente pode sugerir em outros momentos e tal, para não se alongar, né? Tá. Ah, deixa eu só falar de um que é o capim-limão. Ele é muito legal porque ele é o óleo da renovação. Ele te traz a sensação de renovação mesmo, de ressurgimento, de transmutação, de transformação. Então ele é um óleo muito bom para ser usado durante o dia, principalmente, tá? À noite ele pode ser usado junto com a laranja doce. Sozinho não é muito bom porque ele é meio... tá? Mas ele é bom. E só destacando também o ritual ali do que gostaria de mudar, o que gostaria de destacar, desenvolver. É legal fazer as 7 noites da lua nova, porque a gente sabe que aquilo que precisa mudar ou ressignificar, né, é uma mudança de postura frente a si mesmo, precisa ser alimentado e exercitado. Então a gente sugere que seja feito durante as 7 noites da lua nova, e pode repetir quantas vezes quiser. Lua nova, lua crescente, lua cheia, são luas... Que é a lua da abundância, né, da renovação mesmo, né? Que ajudam a isso. E só também falar mais uma coisinha que é... Por isso que eu sempre falo, gente, procurem aromaterapeuta, porque toda vez que eu ouço ela falando, eu tenho a nítida sensação de que eu preciso de todos esses óleos. De preferência todos de uma vez só. Então, por isso que eu sempre repito, eu quero todos isso, eu preciso de tudo isso que tu leu. Por isso que daí eu falo, porque se dependesse de mim, se eu tivesse acesso a todos os óleos, às vezes eu vou lá na caixinha dela e pego um pouquinho. Não façam isso. Então, por isso, né? O Ministério da Saúde adverte, não façam isso. E pra gente terminar, então, nosso programa de hoje, a gente vai terminar com um poema, porque a gente tava pensando em várias possibilidades, dava para trazer vários filósofos que pensam e se posicionam sobre a questão do que é ser humano, ou dessa busca, né, sobre o meu próprio eu e a minha relação com o outro. Músicas, enfim. Vai ter playlist. Vai estar boa pra caramba. A gente escolheu uma poesia, né? Pra encerrar o programa, porque a gente acha que tem tudo a ver com o momento que a gente tá vivendo e com as coisas que a gente falou hoje, tá? A poesia se chama Desejo, do Vitor Hugo. Deseje primeiro que você ame e que amando também seja amado. E se não for, seja breve em esquecer. E que esquecendo não guarde mágoa. Desejo, pois, que não seja assim, mas se for, saiba ser sem desesperar. Desejo também que tenha amigos, que mesmo maus e inconsequentes, sejam corajosos e fiéis, e que pelo menos num deles você possa confiar sem duvidar. E porque a vida é assim, desejo ainda que você tenha inimigos, nem muitos nem poucos, mas que na medida exata, para que algumas vezes você se interpele a respeito de suas próprias certezas, e que entre eles haja pelo menos um que seja justo, para que você não se sinta demasiado seguro. Desejo depois que você seja útil, mas não insubstituível, e que nos maus momentos, quando não restar mais nada, essa utilidade seja suficiente para manter você de pé. Desejo ainda que você seja tolerante, não com os que erram pouco, porque isso é fácil, mas com os que erram muito e irremediavelmente, e que fazendo bom uso dessa tolerância, você sirva de exemplo aos outros. Desejo que você, sendo jovem, não amadureça depressa demais, e que, sendo maduro, não insista em rejuvenescer, e que, sendo velho, não se dedique ao desespero, porque cada idade tem o seu prazer e sua dor, e é preciso deixar que eles escorram por entre os nós. Desejo, por sinal, que você seja triste, não o ano todo, mas apenas um dia, mas que esse dia descubra que o riso diário é bom. O riso habitual é insonso e o riso constante é insano. Desejo que você descubra, com o máximo de urgência, acima e a respeito de tudo,
que existem oprimidos, injustiçados e infelizes e que eles estão à sua volta. Desejo, outro assim, que você tenha dinheiro, porque é preciso ser prático e que pelo menos uma vez por ano coloque um pouco ele na sua frente e diga: isso é meu. Só para que fique bem claro quem é o dono de quem. Desejo também que nenhum de seus afetos morra, porque ele é por você, mas que se morrer, você possa chorar, sem se lamentar, sofrer, sem se culpar. Desejo, por fim, que você, sendo homem, tenha uma boa mulher, e que, sendo mulher, tenha um bom homem, e que se amem hoje, amanhã e nos dias seguintes. E quando estiverem exaustos e sorridentes, ainda haja amor para recomeçar. E se tudo isso acontecer, não tenho mais nada a te desejar. Victor Hugo. Essa é a música também que... inspirou a música, né, do Frejá. Esse é o poema que inspirou a música do Frejá. Então é isso. Desejamos que todos nós possamos ser muito melhores hoje do que fomos ontem, muito melhores amanhã do que somos hoje. E que possamos ser todos caçadores de nós mesmos. Beijo. Beijos de luz. Tchau. Curte. Te inscreve. E compartilha. Tchau, tchau. Tchauzinho. Domingo tem live para vocês dizerem pra gente o que vocês acharam, contribuírem com a opinião de vocês, o que discordaram, ou enfim, comentarem e fazer essa troca, esse diálogo conosco sobre o programa de hoje, que foi Caçador de Se Mim. fizeram a experiência, se não fizeram. Isso, contar se fizeram a experiência, o que acharam da playlist, tá? Beijo.